Existem potências interessadas em criar pânico na população mundial, com o único objetivo de impor permanentemente formas inaceitáveis de restrição à liberdade, de controlar as pessoas e de rastrear seus movimentos. A imposição dessas medidas não liberais é um prelúdio perturbador para a realização de um governo mundial fora de todo controle. Sob o pretexto de uma doença, uma odiosa tirania tecnológica está sendo estabelecida, na qual pessoas sem nome e sem rosto querem decidir o destino do mundo. A grande tempestade chegou para dar uma grande sacudida, necessária para despertar toda a humanidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olhai, a calamidade se espalha de nação para nação, uma grande tempestade é desencadeada dos confins da terra. Ao ponderar sobre os terríveis desastres que estão se desenrolando rapidamente em todo o mundo, percebemos que Deus está chamando a nossa atenção para a resposta a eles. Após o ataque às Torres Gêmeas e o tsunami asiático, após o furacão Katrina e os incêndios florestais na Califórnia, após o ciclone em Minamar e o terremoto na China e tantos outros desastres naturais que estão acontecendo no mundo, e em meio a esta atual tempestade econômica, quase não houve qualquer reconhecimento duradouro de que precisamos nos arrepender e abandonar o mal. Nenhuma conexão real que nossos pecados estão se manifestando na própria natureza. Em um desafio quase surpreendente, as nações continuam a legalizar ou proteger o aborto, redefinir o casamento, modificar geneticamente e clonar a criação, e canalizar pornografia para os corações e lares das famílias. A humanidade falhou e continua falhando em abandonar a Deus e tentar seguir as suas próprias vontades. E a consequência disso é o caos. Sim, o caos é o nome dessa tempestade. Parece que não bastam apenas catástrofes naturais para despertar esta geração. Deus é justo e paciente, longânimo e misericordioso. Ele nos enviou os profetas para nos chamar de volta aos nossos sentidos. E qual é a nossa resposta? Embora tenhamos nos recusado a ouvir ou prestar atenção, o Senhor enviou-nos sem falta todos os seus servos, os profetas, com esta mensagem: afaste-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e das suas más ações. Então ficarás na terra que o Senhor te deu a ti e a teus pais, desde a antiguidade e para sempre. Não siga a deuses estranhos, para servi-los e adorá-los, para que não me provoque com a sua obra, e eu trago mal sobre você. Mas você não quis me ouvir, diz o Senhor, e por isso me provocou com a sua obra, para seu próprio mal. O fim desta era está sobre nós. É um julgamento misericordioso, pois Deus não permitirá que o homem se aniquile completamente, nem a sua igreja. Ainda restarão aqueles que continuarem firmes na fé e perseverantes na doutrina de Cristo e no verdadeiro magistério da sua igreja. Infelizmente, vemos uma grande distorção das verdades do Evangelho por parte do clero e de muitos que se dizem fiéis católicos. Você consegue ver o que realmente está acontecendo? Uma nova era de paz está despontando, mas não antes que esta termine. Primeiro, vem a tempestade, depois, a bonança. Com base nos padres da igreja primitiva, e escritores eclesiásticos, e iluminados por revelação privada autêntica, há 4 períodos distintos para a tempestade que chegou. Não podemos ter certeza de quanto tempo essas fases duram, ou mesmo se serão concluídas nesta geração. No entanto, os eventos estão se desenrolando muito rapidamente, e sabemos que o tempo é curto, e que é urgente continuarmos acordados e rezando.
Primeira fase. A primeira fase já faz parte da história. O tempo da advertência. Particularmente, desde 1917, Nossa Senhora de Fátima previu que esta tempestade viria, se não houvesse arrependimento suficiente, por parte dos habitantes da Terra. Obviamente o arrependimento não aconteceu, e a profecia de Nossa Senhora está se cumprindo. Segunda fase. O grande aviso. Quando, em um instante todos se verão, como Deus vê, as suas almas. Esta é a grande hora de misericórdia, que oferecerá ao mundo uma oportunidade de se arrepender, e receber o amor incondicional, e a misericórdia de Deus. A resposta do mundo neste momento determinará a gravidade da terceira fase. Terceira fase. Este período será a era do Anticristo, que surgirá durante esta fase, e por um breve tempo, ele eclipsará o Sol, trazendo uma grande escuridão sobre a terra. Mas Cristo romperá as nuvens do mal, e matará o iníquo, destruindo seu domínio terreno, e estabelecendo um reino de justiça e amor. Quarta fase. Será um período de purificação de toda a terra, e, por um longo período de tempo, a Igreja entrará num tempo de descanso, unidade sem precedentes, e paz. A civilização será simplificada, e o homem estará em paz consigo mesmo, com a natureza, e, acima de tudo, com Deus. A profecia será cumprida, e a Igreja estará preparada para receber o seu fundador, na hora designada e conhecida, apenas por Deus. Quando a tempestade passa, o homem perverso não mais existirá. Mas o homem justo estará estabelecido para sempre. E assim terminará a grande tempestade, da qual estamos fazendo parte, na época em que estamos vivendo. Estamos vivendo em nossa época atual, a primeira fase dessa tempestade. Devemos estar prontos para o que está por vir, sem perder a esperança. Simplesmente, isso significa viver em um estado de graça, fixando nossos olhos no amor e na misericórdia de Deus, e fazendo a sua vontade a cada momento, como se hoje fosse nosso último dia na terra. Deus providenciou, para aqueles que responderam neste tempo de graça, lugares de refúgio e proteção espiritual, que, eu creio, também se tornarão grandes centros de evangelização. Novamente, este tempo de preparação, que está chegando ao fim, não é um manual de autoajuda, para a autopreservação, mas nos prepara para proclamar o nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, e fortalecer a nossa fé. Algo que a Igreja é chamada a fazer em todos os tempos, em todas as épocas, e em todos os lugares. Dois objetivos muito claros permanecem à nossa frente. O primeiro é reunir o maior número possível de almas na arca, antes da terceira fase. A segunda é render-se completamente com confiança em Deus, que zela e cuida de sua Igreja. Não tenha medo, pois vós não estáis sozinhos.